Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de quarta-feira, 31 de agosto de 2022, a última lista do mês, mas primeiro vamos conferir a lista de segunda-feira. Uma lista que tinha o Beck Corinthians contra o Red Bull Bragantino e bateu. O Corinthians venceu por 1-0 com gol marcado aos 32 minutos do primeiro tempo. Também estava na lista o Beck Vitória de Guimarães contra o Casa Pia e não bateu. A equipe do Casa Pia abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo e venceu a partida por 1-0. E para fechar a lista estava o Beck Besiktas contra o Sivasspor e bateu. A equipe do Besiktas abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, aos 29 fez 2-0, aos 41 fez 3-0 e no final do jogo, aos 86 minutos, a equipe do Sivasspor ainda diminuiu o placar. Então a lista ficou aí com 2 acertos e um erro. Não foi uma lista muito boa, mas quem fez as 3 entradas a punter ficou aí com 60% de lucro. Vamos agora para os jogos desta quarta-feira. É uma quarta-feira com bastante jogos. Vamos começar com a Libertadores da América semifinal, Vélez Sarsfield contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes. O Vélez Sarsfield nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Vélez venceu 2, perdeu 2 e empatou 6. E a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Flamengo tem 8 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória do Flamengo por 3-2 na Argentina e empate por 0-0 no Rio. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Vélez Sarsfield em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 1 e empatou 4. Venceu apenas o Tajeres pela Libertadores. E a equipe do Flamengo fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Vélez com odds acima de 4. O Flamengo com uma odd média aí na casa de 1,88. A equipe do Vélez está muito mal no campeonato argentino. Já não vence há bastante tempo. As últimas 2 vitórias do Vélez foram pela Libertadores contra o Tajeres. É uma equipe que não perde muito, empata bastante, mas aqui eu acredito que dá para buscar esse Beck Flamengo e vou colocar na lista o Beck Flamengo com uma odd de 1,90. Sul-Americana tem uma partida, Independente Del Valle contra o Melgar. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes. O Independente Del Valle nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, o Del Valle venceu 8, empatou 1 e perdeu 1. E a equipe do Melgar nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 vitórias. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Melgar venceu 7, empatou 2 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Del Valle no Equador e vitória do Del Valle jogando no Peru. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Del Valle em casa. Nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Perdeu o último jogo pelo campeonato equatoriano. E a equipe do Melgar, fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 vitórias. Empatou com o Internacional fora de casa por 0-0. Deixa eu ver aqui as odds desse jogo. O Del Valle com uma odd média aí de 1,68. O Melgar não é uma equipe brilhante, mas tem um bom time. Mostrou isso quando eliminou o Internacional. Mas jogando em casa, o Del Valle é uma equipe forte e vou colocar na lista o Beck Del Valle. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B tem 2 partidas, Vasco da Gama contra o Guarani. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes. O Vasco nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, o Vasco tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E a equipe do Guarani nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, o Guarani venceu 3, empatou 3 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Guarani, vitória do Vasco, vitória do Guarani e vitória do Guarani. Jogando em casa, o Vasco nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. E a equipe do Guarani fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 2 e empatou 3. Classificação, a equipe do Vasco na 4ª colocação com 42 pontos e a equipe do Guarani na 19ª colocação com 26 pontos. Jogando em casa, a equipe do Vasco ocupa a 5ª colocação, em 13 jogos venceu 8 e empatou 5. Jogando fora de casa, a equipe do Guarani ocupa a 18ª colocação.
Em 12 jogos, venceu 1, empatou 5 e perdeu 6. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Vasco com odd de 1,82, 1,78, 1,73, 1,80. Uma odd média aí na casa de 1,78. O Guarani com odds bem acima de 4. Aqui eu vou colocar na lista o Beck Vasco com uma odd de 1,78. Talvez eu possa até estar cometendo um erro aqui de estar colocando o Vasco nesse Beck. O Vasco não vive um bom momento, mas a equipe do Guarani também não tem conseguido bons resultados, principalmente fora de casa. Ponte Preta contra o Bahia. Vamos dar uma olhada na race das equipes. A equipe da Ponte Preta nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe da Ponte venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. E a equipe do Bahia nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, o Bahia venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bahia, vitória do Bahia, vitória do Bahia, empate e empate. Os últimos jogos da Ponte Preta como mandante, nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Bahia fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A classificação, a equipe do Bahia ocupa a segunda colocação com 47 pontos e a Ponte Preta na 12ª colocação com 33 pontos. Jogando em casa, a Ponte Preta ocupa a 9ª colocação. Em 12 jogos venceu 6, empatou 4 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Bahia ocupa a 5ª colocação. Em 12 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 5. Vamos ver as odds para esse jogo. A equipe da Ponte Preta com uma odd média de 2,78 e a equipe do Bahia com uma odd média de 2,70. A Ponte Preta venceu 4 dos últimos 5 jogos como mandante e a equipe do Bahia perdeu 3 nos últimos 5 jogos como visitante. Eu vou colocar na lista o Lei Bahia com uma odd de 2,70. Ligue ontem a rodada cheia, mas tem alguns times aí com odds bem baixas. O Mônaco jogando em casa com uma odd baixa, o Lyon também com odd baixa. Aqui eu vou pegar apenas o jogo do Marseille contra o Clermont. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Marseille em 4 jogos venceu 3 e empatou 1. E a equipe do Clermont venceu 2 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Clermont, vitória do Marseille e vitória do Marseille. O Clermont venceu apenas 1 nos últimos 3 jogos, mas venceu na casa do Marseille. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. O Marseille com odds bem baixa, 1,40, 1,37, 1,36, uma odd média aí de 1,38. Eu acho um pouco cedo ainda para estar colocando essas equipes europeias na lista com essas odds super baixas, mas aqui eu vou colocar na lista o Beck Marseille. Eu acredito que vai vencer essa partida. O PSG com uma odd abaixo de 1,30 jogando fora de casa. Eu até acredito que vai vencer essa partida, mas eu deixo fora da lista. E pela Premier League temos aí algumas partidas. Arsenal contra o Aston Villa. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Essa é apenas a 5ª rodada ainda. O Arsenal venceu os últimos 5 jogos e a equipe do Aston Villa nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Arsenal, vitória do Arsenal, vitória do Aston Villa, vitória do Aston Villa e vitória do Aston Villa. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Arsenal com odd de 1,45, 1,50, 1,47, 1,44. E aqui eu vou colocar na lista o Beck Arsenal. A equipe do Manchester City contra o Nottingham Forest tem uma odd muito baixa. O West Ham contra o Tottenham com uma odd aí na casa de 2, jogando fora de casa, mas não me passa muita confiança para estar colocando o Tottenham em back. Colocar em lei o West Ham também não me passa confiança porque não começou muito bem a temporada. Liverpool contra o Newcastle, o Liverpool com uma odd abaixo de 1,30, deve vencer essa partida, mas nessa odd eu deixo fora. Championship também vou ficar fora. Itália Série A, aqui eu vou pegar apenas o jogo da Udinese contra a Fiorentina, é apenas a 4ª rodada ainda. Em 3 jogos, a Udinese venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. E a equipe da Fiorentina venceu 1 e empatou 2. Os últimos jogos entre eles, vitória da Udinese, vitória da Fiorentina, vitória da Udinese, empate e vitória da Fiorentina. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe da Udinese com uma odd média de 2,66
e a Fiorentina com uma odd média de 2,68. E aqui eu vou colocar na lista a Udinese em lei. A Juventus joga em casa, deve vencer, mas tem uma odd abaixo de 1,30. A Napoli também deve vencer, mas com odd abaixo de 1,30. Aí eu já não vejo muito valor. Países Baixos, Eredivisie, PSV também com uma odd abaixo de 1,15. E o Twente também com uma odd abaixo de 1,30. Eu fico fora. Então a lista de quarta-feira ficou aí com Beck Flamengo, Beck Independente Del Valle, Beck Vasco, Beck Marseille, Beck Arsenal, Lei Bahia e Lei Udinese. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.